Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje a gente termina o capítulo 7 do estudo do livro A Ciência de Ficar Rico. Então vamos lá. O todo trabalhou pacientemente por um longo período de tempo para nos trazer-nos até onde nós estamos hoje na indústria e no governo. E está seguindo em frente com o seu trabalho. Afinal de contas, o todo ele não cessa a sua criação. O todo ele cria ininterruptamente. Não há dúvida de que devemos nos afastar dos plutocratas, grandes magnatas, chefes da indústria e políticos, assim que puderem ser descartados. É o autor quem está dizendo. Mas neste ínterim, são todos muito necessários. Lembre que são eles que ajudam a formar as linhas de transmissão, ao longo das quais suas riquezas virão, e seja grato. Isso o manterá em relação de harmonia com o que há de bom em tudo, e o que há de bom em tudo virá até você. É aquela tecla que eu sempre bato, né? Quando a gente entra no julgamento das pessoas que são ricas, e se essas pessoas que são ricas, elas são pessoas que, no nosso ponto de vista, a gente tem um julgamento de é rico porque é ladrão, é rico porque fez alguma coisa de errado, é rico por qualquer tipo de situação ilícita. Se eu falo que eu quero ser rico, quando eu chegar lá, se eu tiver esse ponto de vista que esses magnatas, esses plutocratas, esses grandes chefes de indústria, se eu tenho ponto de vista de julgamento que essas pessoas chegaram lá fazendo alguma coisa de errado, quando eu chegar lá, o errado seria eu. Essa é a razão pela qual muitas pessoas não sustentam a sua riqueza. Por quê? Porque o meu subconsciente, ele tem a informação lá embaixo, escondida debaixo do tapete de, isso aqui tá errado. E eu não quero ser o errado da história. Então, automaticamente, o meu inconsciente, ele vai criar infinitas situações para que eu perca aquela riqueza e eu volte para um estado que, apesar de desconfortável e de escassez de dinheiro, de pobreza, mas lá é o certo. É o que dentro do meu ponto de vista, mesmo que de forma inconsciente, eu consigo conceber que é o certo. Essa é a razão principal pela qual na mentoria eu trabalho as sombras psicológicas. Tudo que está escondido debaixo do tapete, porque é isso invariavelmente que vai fazer uma pessoa manter ou não a riqueza, uma pessoa chegar ou não na riqueza. Percebem a importância da gente investigar o que está debaixo do nosso inconsciente, porque é isso o que vai reger a nossa vida. E aí tem aquela frase que fala que até você conhecer o teu inconsciente, você vai chamar aquilo de destino. E é quase isso. Quantas vezes e quanta gente a gente conheceu, pessoas que falam isso. Ah, era o meu destino, viver na pobreza, eu não tenho sorte. E, na verdade, é apenas uma informação que está escondida no inconsciente, debaixo do tapete, como eu costumo brincar, e basta que essa informação ela seja limpa, que ela seja elaborada, que ela seja elaborada. E a partir do momento que a gente retira essa informação limitante de escassez, de erro, de estar errado, de é ruim, e a gente coloca uma informação positiva, diferente daquela, e a gente sobrescreve a informação de que aquilo é bom, de que aquilo é positivo, de que aquilo é permitido, aí sim, a riqueza, ela é possível que ela seja mantida quando, em determinada situação, a gente conseguir chegar nesse grau de riqueza. Percebem a importância da gente saber o que está no nosso inconsciente? Com esse pedacinho, a gente finaliza o capítulo 7 e, sem delongas, a gente inicia o capítulo 8. O capítulo 8, pensando de certa maneira. Voltando ao capítulo 6 e lendo outra vez a história do homem que deu forma à imagem mental de sua casa, você começará a ter uma ideia justa da etapa inicial para começar a ficar rico.
Você deve dar forma a uma imagem mental específica e definitiva do que você quer. Você não pode transmitir uma ideia a menos que você próprio a tenha. De novo, vou aqui bater na importância da visualização. O todo, nós mandamos a informação para o todo, a gente faz a impressão da informação na substância amorfa através de imagens. Então, eu quero uma casa. Aqui no exemplo do livro, no capítulo 6, o homem queria uma casa. Qual o formato dessa casa? Qual a cor da casa? Quantos andares? Tem jardim? Tem quintal? Quantas janelas? Quantas portas? Percebem? Porque é essa imagem, quando impressa na substância amorfa, que vai ser fisicalizado para a gente aqui que está mandando a informação para a onda, fazendo o colapso da função de onda. Imagens. Essa é a importância da visualização. O todo, ele precisa ver dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, a imagem daquilo que a gente está pedindo. Então, se eu estou pedindo uma casa, qual é a imagem dessa casa? Percebem? Você deve ter, antes que você possa dar, e muitas pessoas não imprimem o pensamento na substância amorfa, porque tem somente um conceito vago e confuso das coisas que querem fazer, ter ou se tornar. Não é o bastante você ter um desejo geral de riqueza e ficar bem com isso. Todos têm esse desejo. Não é o bastante você ter um desejo de viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todos têm esses desejos também. Se você fosse emitir uma mensagem a um amigo, você não emitiria as letras do alfabeto em sua ordem e o deixaria montar a mensagem para si. Nem escolheria palavras aleatórias no dicionário. Você emitiria uma sentença coerente, uma que significasse algo. Quando você tentar imprimir o seu desejo na substância pensante, lembre-se lembre-se que deve ser feita uma indicação coerente. Você deve saber o que quer e ser específico e definitivo. Você pode nunca enriquecer ou usar o poder da ação criativa emitindo pensamentos disformes e desejos vagos. E aí eu faço um parênteses para uma caixinha de perguntas que eu respondi, acho que na semana passada, que eu falava da diferença e da importância da gratidão, que sim, devemos ser gratos por tudo que temos. Só que essa gratidão, ela não pode ser de forma alguma sinônimo de conformismo. Então, sim, eu sou muito grata pelo arroz e feijão que eu como todos os dias. Mas, por eu ter arroz e feijão, eu não posso almejar o caviar, a picanha, eu não posso desejar comer esse mesmo arroz e feijão que eu como todos os dias, ao invés de na minha casa, que sai mais barato, eu não posso almejar de comer esse arroz e feijão num restaurante, para de repente conhecer o restaurante. Quando a gente vai num restaurante, num ambiente que é diferente, de repente, daquilo que a gente está acostumado todos os dias a frequentar, os lugares, e eu bato também muito nessa tecla da importância da ambiência, de que sim, os ambientes, eles determinam o nosso resultado. Quando a gente vai para um ambiente que a gente não está acostumado de frequentar, e que a gente tem um pré-julgamento de que ali é mais caro, de que ali é mais requintado, mas quando a gente está naquele ambiente, naquela ambiência, e a gente pertence àquilo, a gente sabe que nós também somos aquilo, aquele estado interno, aquela internalização daquela sensação, daquele sentimento, afinal de contas, lembra? Tudo é ressonância. E se eu estou em ressonância, eu faço parte daquilo. Eu estou em unidade com aquilo. A unificação com o todo é isso, é essa ressonância,
é essa unidade com tudo. E se eu estou num ambiente em que eu sinto que eu sou aquilo, que eu ressono com aquilo, aquilo automaticamente passa, mais cedo ou mais tarde, fazer parte da minha realidade. Então percebam que sim, é importante nós termos gratidão. Só que essa gratidão, ela precisa ser longe de um conformismo. Então, nesse exemplo do autor que ele se remete ao capítulo 6, do homem que queria uma casa, a impressão dessa casa, ela tinha uma informação, ela tinha que ter uma impressão específica e definitiva daquilo que ele queria. E por isso que isso fisicalizou na realidade dele. Insista sobre seus desejos, como o homem que eu descrevi fez em sua casa. Se você perdeu os outros capítulos, volta lá para o capítulo 6. Veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental clara e específica de como você a deseja quando você a tiver. Invariavelmente, essa imagem ela vai fisicalizar na sua realidade. E veja como o autor frisa esse parágrafo. Veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental clara e específica de como você a deseja quando a tiver. De novo, veja apenas o que você quer. E a maioria das pessoas, ela falha nessa parte, que ela é simples até. Ela só não é muito fácil. Porque nós estamos acostumados a sempre ver o negativo, a sempre ver o menos, a sempre nos contentar com pouco. E, sobretudo, a gente está, a maioria do tempo, com a nossa mente focado no problema. E antecipadamente sofrendo pelo que pode acontecer de errado e por aquilo que pode não dar certo. E o básico, o mínimo que a gente pode fazer é, lembram do cancelado, cancelado, cancelado? Quando o meu pensamento, ele começa a divagar pelo que eu não quero, cancelado, cancelado, cancelado. Por quê? Porque eu estou criando aquilo que eu não quero. Foco no que eu quero. Tudo que a gente foca, expande. Se eu quero uma casa, eu preciso focar na casa, não na falta da casa. Não que eu não tenho ainda uma casa. Foco na casa que eu já tenho. Foco na casa que mentalmente eu já tenho. Essa é a forma de consegui-la. E não na ausência dessa casa. Percebem? É simples até. Só não é muito fácil. Por quê? Porque a gente está acostumado a sempre estar com foco na ausência. Mantenha essa imagem mental clara e continuamente em sua mente, como o marinheiro tem na mente o porto para o qual dirige o navio. Você deve manter-se voltado para o seu objetivo o tempo todo. Você não deve mais perder isso de vista, assim como o timoneiro que não perde a bússola de vista. E olha que parágrafo rico. Por quê? Muita gente faz confusão com a questão do soltar. E muita gente acredita que esse tal do soltar é simplesmente deixar solto, como se o pedido, como se a riqueza, como se o dinheiro, ele fosse chegar na vida dessa pessoa de uma forma aleatória, de uma forma solta. E não. O soltar não é deixar solto. O soltar não é deixar a deriva. O soltar é manter o foco. Como marinheiro, ele mantém na mente dele o porto para onde ele está dirigindo o navio. É manter esse foco. Vou repetir. Manter o foco. Só que essa manutenção desse foco, ele tem que ser um foco confiante. O marinheiro, ele não pode estar ali com o navio dele no mar, na dúvida se ele vai chegar ou não ali naquele ponto que ele fixou, ali naquela meta, ali onde ele está focado. Ele tem que olhar aquilo, observar. E nesta observação
do que ele está querendo, do que ele está desejando, almejando, pedindo, ele tem que manter a confiança, não ter em mente o equívoco de que ele vai chegar ali. Ele está focado, ele vai chegar ali. Inclusive, porque se o foco é aqui, se ele olhar para cá, ele pode equivocadamente tirar o navio de prumo e começar a arrumar para lá, sendo que o foco é aqui. Percebem a confusão que alguns de vocês fazem com esse soltar? O soltar não é deixar solto. O soltar não é deixar a deriva. O soltar é manter o foco, só que de forma assertiva, de forma inequívoca e confiante de que vai chegar ali. E se eu sei que eu estou indo para ali e ali é o que eu quero, ali está o meu desejo, ali está o meu pedido, qual é o estado interno que eu tenho que ter para chegar lá? Afinal de contas, eu estou a caminho. Alegria. Eu estou feliz, é para lá que eu estou indo. E eu estou rumando todo dia, dia a dia, de pouquinho em pouquinho, para ali, que é o meu foco. E se eu sei que eu estou indo para ali, e daqui a pouco aquilo que já existe na minha mente é real, existe em onda, daqui a pouco isso vai se fisicalizar, porque eu estou a caminho dali, que eu estou objetivando, eu estou alegre, eu estou em confiança, eu estou a caminho daquilo. Percebem quando a gente bate na tecla da tal da alegria que a gente tem que estar nesse estado interno para manifestar o que a gente quer, para fisicalizar? É essa a razão por trás? Eu estou indo exatamente para onde eu quero. Este é o foco. Este é o soltar. Eu sei que eu estou indo e eu estou simplesmente fluindo. Eu estou no fluxo daquilo. E este soltar, ele é um estado interno de que eu não estou presa, preocupada se eu vou chegar ali, se eu vou conseguir. Eu sei que eu vou. Eu vou e eu tô indo, e cada dia um pouquinho, e eu estou focada até chegar. Percebe? No fundo, é absolutamente fácil. Só não é simples, pela falta de conhecimento, pela falta de consciência. Não é necessário fazer exercícios de concentração, tirar horas especiais para reafirmar o pedido, nem ficar em silêncio, nem fazer façanhas misteriosas de qualquer tipo. Algumas dessas coisas são bastante úteis, mas tudo o que você necessita é saber o que você quer e querer tanto a ponto de que permaneça em seus pensamentos. Eu vou repetir. Tudo o que você necessita é saber o que você quer e querer tanto a ponto de que permaneça em seus pensamentos. Você mantém o foco. Você mantém o foco no que você quer. Use o seu tempo de lazer para contemplar a sua imagem tanto quanto puder. Ninguém precisa de exercícios de concentração para ter em mente uma coisa que queira realmente. São as coisas com que você não se importa realmente que requerem esforço para manter sua atenção nelas. E a menos que você queira realmente ficar rico, de forma que o desejo de enriquecer seja forte o bastante para manter os seus pensamentos direcionados para este fim, como o polo magnético prende a agulha da bússola, será de pouco valor para você realizar as instruções dadas nesse livro. Os métodos determinados aqui são para as pessoas cujo desejo de riqueza é forte o bastante para superar a preguiça mental e o marasmo para fazê-los funcionar. A gente sabe que o universo, ele é mental. Tudo, absolutamente tudo, começa na mente. O universo é mental. Se a gente tem a consciência de que tudo é mental e tudo começa na mente, nós não podemos ter preguiça mental de focar naquilo que a gente quer e exercitar primeiramente isso dentro da nossa mente. A onda, ela precisa receber a informação. A onda precisa entender o que a gente quer através de imagens.
a impressão na substância amorfa do que a gente quer. É dessa forma que os nossos pedidos se manifestam. É dessa forma que tudo que a gente quer em onda, que está na nossa mente, vira partícula, fisicaliza na nossa realidade. Tudo começa no pensamento. E eu que amo fazer perguntas, já te pergunto, o que é que está na tua mente? Tá o que você quer ou o que você não quer? Quanto mais específica e definitiva for a sua imagem, mostrando todos os seus belos detalhes, mais você incide em seu desejo e mais forte ele será. E quanto mais forte seu desejo, mais fácil será manter sua mente na imagem que você quer. Às vezes eu recebo umas perguntas assim, Amanda, mas eu pedi isso e veio aquilo. Por quê? E aí eu pergunto por quê. Eu falo, como assim? Mas você pediu direito? Você especificou a imagem que você mandou para a substância amorfa? A imagem que você impressionou na onda, ela foi detalhista da forma que você queria? Não, eu pedi só uma casa. E aí veio qualquer casa. Aí as pessoas elas entram naqueles questionamentos de, mas será que essa era a casa que eu tinha pedido? Será que eu tenho que aceitar essa casa? Porque essa casa ela tá menor, essa casa de repente ela tá longe do meu trabalho. E aí eu falo, tá, mas foi você quem pediu. Então sim, foi a casa que você pediu, mesmo que não seja do jeito que você achava que ela viria. Mas lembra, tudo é colapso de função de onda. Qual foi a forma que você foi o colapso, que você fez o colapso? Foi a forma que veio. Nós sempre somos os pedidores. Nós sempre somos a causa. Tudo sempre parte daqui. Tudo sempre parte de nós. O todo, ele é apenas o que envia, é o que manda para nós. Nós somos os pedidores e os recebedores. O todo, ele é o mandador. O todo, ele é o que envia, é o enviador. Percebem?